mais uma vez, bom dia. E vamos lá, o assunto é longo, é um assunto de certa complexidade e que os telespectadores, né, os contribuintes costumam ter muitas dúvidas. Mas antes de começar, Perola, eu vou responder aqui uma pergunta de um telespectador, inclusive é um amigo meu também, sobre o condomínio dele, a convenção do condomínio. Ele mora no Rio de Janeiro, tá? O condomínio dele é um condomínio assim muito legal, muito bacana e é guarnecido com academia, piscina, churrasqueiras. E ele está com uma dúvida. Na academia só é permitido que menores acima de 16 anos frequentem a academia, acima de 16 anos. Ocorre que isso no regimento interno do condomínio dele. E por recomendação médica, o filho dele, que, salvo engano, tem 12 anos, ele precisa fazer academia e com acompanhamento de um profissional. Só que no condomínio dele não permite, porque só acima de 16 anos e o filho dele ainda não completou essa idade. Aí ele veio me perguntar sobre a legalidade dessa convenção, desse regimento interno. Gabriel, é o seguinte, o regimento interno é um conjunto de normas aprovado em Assembleia Geral, onde todos os condôminos, todos os interessados ou seus procuradores, eles votam sobre determinada regra. A regra está ali para que seja seguida. Se nós formos falar que a regra é exagerada, que ela não é razoável ou que ela não guarda proporcionalidade, isso sim caberia uma discussão. Então, é importante que ao serem criadas as regras, elas atendam a esses requisitos fundamentais, que é a razoabilidade, a regra tem que vir recheada de bom senso e tem que ser proporcional. No meu entender, é exagerado que uma criança com 12 anos acompanhada dos pais ou de um profissional de educação física para que acompanhe aquela criança, para que oriente, para que proteja aquela criança, ele naquele momento ele está na posição de garantidor daquela criança, inclusive da sua integridade física, me parece desproporcional, me parece desarrazoado que haja essa proibição. Então, o que eu recomendo, antes que você busque alternativas um pouco mais drásticas, como recorrer ao judiciário, é que você reúna um conjunto X de outros condôminos que também pensem como você e que chamem a Assembleia, tá? Na sua convenção de condomínio tem lá exatamente a quantidade de condôminos que podem reclamar uma Assembleia e, feito isso, colocar em votação a proposta de vocês. Isso, Pérola, para ele causa um ônus financeiro pesado, porque o condomínio dele, por ser um condomínio muito bem estruturado, fica no bairro de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, ele paga toda aquela estrutura e ainda tem que pagar a academia para o filho fora. Então, é uma despesa, um ônus que ele não deveria ter. Tá? Então, Gabriel, o melhor caminho, eu acho que seria você reunir outros condôminos e chamar a Assembleia. Tá? E quero deixar aqui um grande abraço para você, meu grande amigo Gabriel Salaberry. Continue participando. E vamos ao que interessa. IPTU. Que é isso? Pessoal, tá chegando a hora de pagar o IPTU. O que é o IPTU? É um imposto que é pago pela propriedade de bens imóveis urbanos. Tá? Então, qualquer imóvel que esteja situado, localizado na região urbana dos municípios, ele é tributado pelo IPTU. O IPTU, ele é um imposto, tá? Ou seja, ele não tem destinação específica. Os recursos que são recolhidos aos cofres públicos servem para a própria manutenção do município.
sem uma destinação específica. Então ele pode servir a diversas coisas: saúde, educação, segurança, urbanismo, serviços urbanos, enfim, todos os serviços que os municípios dão em contrapartida aos munícipes, aos cidadãos, o IPTU faz parte desse arcabouço de dinheiro que a gente paga para o município. Quem deve pagar? O proprietário. Sempre o proprietário. Muitas vezes o ônus é transferido ao locatário, a pessoa que está na posse direta do bem por conta de um contrato de locação. Mas a responsabilidade tributária é do dono, do proprietário, aquele que detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem, tá? Então, sempre o proprietário vai ser responsável pelo pagamento. Não se pode atribuir a terceiros, ou seja, atribuir a responsabilidade tributária a outra pessoa. É sempre o proprietário. Tá? Inclusive, nos contratos onde você empurra essa responsabilidade para uma terceira pessoa, esse contrato não é oponível perante a Fazenda Pública. A responsabilidade continua sendo do proprietário. E uma coisa curiosa que acontece com o IPTU é que a dívida não é da pessoa, tá? A dívida é do bem, do imóvel. É por isso que ele pode ir a leilão, mesmo que seja o único bem da família. Tá? Mesmo sendo bem de moradia, bem de família, ele pode ir a leilão sim, se você não pagar e o Estado tomar as medidas judiciais cabíveis. Outra dúvida muito grande, né, assim, que ocorre assim, numa quantidade enorme, é sobre a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O que é esse valor venal? É aquele valor que o imóvel atingiria em condições normais de mercado para uma operação de compra e venda. Então, seria o valor de venda do imóvel. Ocorre que, se o Estado, né, o Estado que eu falo aqui, lato sensu, tá, pessoal? No caso aqui é o município. Se o município pega o valor de venda do imóvel, muitas vezes o IPTU pode ficar impagável. Então, vamos botar um exemplo aqui da cidade de Ilhéus, que tem um IPTU, no meu entendimento, calibrado muito para cima, né? É um IPTU que eu considero elevado. Ali naquela avenida ali da Praia dos Milionários, né? Onde tem as cabanas. Ali, salvo engano, o metro quadrado hoje, atualizado, deve dar uns 450, 500 reais. Então, se uma pessoa tem uma propriedade lá de 10 mil metros quadrados, e ali existem terrenos grandes, lotes grandes, porções grandes de terra, ainda disponíveis, ainda sem construção, esse IPTU, vamos admitir, os 450 reais a 10 mil reais o metro quadrado. Se eu não errei na conta, daria 4 milhões e 500 mil. Há uma alíquota de 5%, que é a alíquota para terreno, o terreno sem construção, residencial, o valor seria de 225 mil reais ao ano. Então, isso teria um efeito confiscatório, tá, o que é vedado pela legislação tributária pátria, legislação tributária brasileira. Então, os municípios fazem da seguinte forma: como é feito o cálculo na verdade, de fato, como é? Se o município for desapropriar aquela área, quanto ele estaria disposto a pagar? E aí ele lança isso como sendo o valor venal para tributar o contribuinte naquele valor. Então, a gente vê imóveis que valem, na verdade, 5 milhões de reais e lá no valor venal ele está 500 mil. Para que o imposto a ser pago seja possível de ser pago, né? Então, age-se desta forma, para que seja possível e que não seja considerado como um tributo confiscatório. Existe uma outra questão também muito importante, que é a função social da propriedade. Tá? A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna,
ela determina que a propriedade cumprirá a sua função social. Então, do que adianta uma pessoa ter um terreno de 5.000 metros quadrados só por possuir, sem dar nenhuma utilidade a ele? Ele não cumpre qualquer função social. Então tem prédios de um lado, prédios de outro e um terreno lá no meio daquilo ali, atrapalhando o desenvolvimento do município, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento financeiro, econômico da cidade. Então é possível que o IPTU seja progressivo no tempo, aumentando as alíquotas, tá? Mas existe uma regrinha: os municípios não podem impor uma alíquota maior que 15% e nunca pode ser de um ano para o outro superior ao dobro do valor pago no ano anterior, tá? Então, se você tem uma propriedade e o município tem um plano de crescimento para aquela região onde você tem o seu terreno ou a sua casa, e que você não utiliza com a finalidade social que o município entende ser melhor, é possível que você venha a pagar um IPTU progressivo no tempo, e isso pode chegar a valores impagáveis quase. Bran, eu formulei aqui uma pergunta, é o seguinte: existe alguma diferença ali na tributação entre imóveis comerciais e os imóveis residenciais ou não? Existe na alíquota. A alíquota dos imóveis comerciais é um pouco mais alta do que os imóveis residenciais. Isso para que os imóveis destinados à moradia tenham, que os proprietários desses imóveis tenham uma maior suavidade para pagamento. Em contrapartida, existe também a atividade econômica, né, os imóveis comerciais. Eu entendo que deveriam contribuir menos também. Por quê? Eu acho que deveria ser igual, porque a atividade econômica é o que fomenta a economia, a renda das pessoas, o desenvolvimento de cada município, de cada estado, dos bairros. Então, quanto mais a gente estimular e desonerar o empreendedor, o empresário, melhor vai ser para todo mundo. Outra questão importante, Pérola, é que muita gente, assim, né, o tributo, o imposto, é aquela parcela mínima que todo cidadão tem que dar para o Estado. Ninguém quer dar para o Estado o dinheiro, né? A gente dá porque é obrigado, senão a gente perde o carro, pode ser executado, pode perder o apartamento, perder a casa, perder o terreno. Então a gente paga porque é obrigado e a gente quer desprender do nosso bolso o mínimo possível, tá? Para isso. Então, mas é necessário que a gente compreenda que sem dinheiro o Estado não funciona, né? Então, sem o pagamento dos tributos, e hoje eu estou falando de uma espécie de tributos, estou falando do IPTU, que é um valor que vai exclusivamente para o município. Se o contribuinte não paga esse valor, vai faltar dinheiro para o município, e isso certamente, e aqui presta atenção no que eu estou te falando, certamente vai faltar dinheiro para que os serviços básicos e essenciais que os municípios devem entregar aos seus cidadãos seja insuficiente. Então, haja como um cidadão responsável. Pague seus tributos direitinho, pague o IPTU. Existe desconto para pagamento à vista, existe um parcelamento que, salvo engano, é até 9 vezes no caso de Ilhéus. Existem alguns municípios que o parcelamento vai até 10 vezes, tá? Com uma pequena correçãozinha, mas é importante pagar o tributo para que o próprio Estado consiga te entregar os serviços que você precisa. Bran, existe algum fator que pode ali influenciar para uma redução do IPTU ou para um aumento? A redução, eu nunca vi, tá? Ainda não vi, vamos reduzir o IPTU. Não, porque o município precisa de receita, tá? O que existe, Pérola, são faixas de isenção. Por exemplo, você vai num bairro, numa localidade mais carente do município,
Aqueles imóveis, então, pelo valor deles, eles estão numa faixa de preço mais baixa e aí eles estão na faixa de isenção. A isenção é o não pagamento de determinado tributo atribuído pela lei. A lei autoriza o contribuinte a não pagar aquele tributo. Isso é uma isenção. E existem também as imunidades. A imunidade é quando a Constituição Federal determina que aquela pessoa física, jurídica, seja lá quem for, não tem que pagar determinado tributo. Então, na Constituição Federal, que trata das imunidades, ela já diz às pessoas que são imunes a determinados impostos e a determinados tributos. E o próprio Código Tributário dos municípios e dos estados, eles também conferem determinadas isenções a determinadas pessoas, a determinados contribuintes. Caso, às vezes, de associação sem fins lucrativos, entidades beneficentes e pessoas de baixa renda, eles são isentos do pagamento. Quanto ao aumento do IPTU, uma das hipóteses foi aquela que eu falei, quando ele não cumpre a sua função social e pela própria valorização dos imóveis. A base de cálculo do IPTU ela pode ser aumentada por decreto, tá? Sem depender de lei para isso. Tá? Então, por decreto, o prefeito pode sim fazer o aumento da base de cálculo desde que reflita exatamente a correção inflacionária, a atualização monetária, corrigindo a distorção entre o valor anterior e a inflação acumulada, sem a necessidade de lei. Ele pode fazer isso por decreto. Mas é muito complicado mexer no IPTU, porque você mexe diretamente no bolso das pessoas, né? E a gente sabe que é tudo muito caro. A pessoa que mora num lugar legal, numa casa legal, tem um custo de manutenção altíssimo, tem um condomínio, e se o município vier solando com um aumento, a pessoa vai ter dificuldade de pagar. Agora, ele pode ser contestado? O IPTU pode ser contestado? Pode. Em quais hipóteses? Então, em qualquer hipótese, vamos dizer assim, né? O contribuinte ele vai ter que encontrar uma ratio, né? Uma razão para impugnar aquilo, não é simplesmente, vou impugnar, ele tem que ter um fundamento. O fundamento normalmente são equívocos no lançamento, um erro na base de cálculo, um erro na alíquota, então ele pode fazer essa impugnação administrativa. No caso do município de Ilhéus, existe um procedimento também que é o recálculo do IPTU e isso também não obsta, não impede ao contribuinte de ingressar judicialmente para pagar o valor correto e ter de volta também, em caso de ter pago a mais, a repetição desse indébito, ele ter o ressarcimento disso ou a compensação dos valores que ele já pagou a mais nos próximos impostos que ele vai ter que pagar. Agora, Abra, a gente falou aí sobre essas isenções. Agora, no caso de quem não paga, não se recusa a efetuar o pagamento do IPTU, quais são as penalidades, então? A primeira penalidade é a multa. Tá? Não pagou na data, começa a multa, que não é baixa. Normalmente, ela pode chegar até 20%. É o que eu vejo acontecer, a multa de 20% pelo pagamento impontual, e começa a correr juros de 1% ao mês, mais atualização monetária. Tá? Então ele já começa a ser penalizado pelo próprio atraso. A partir da exigibilidade do crédito e ele não tendo sido pago, as procuradorias dos municípios podem entrar com uma ação de execução fiscal, onde se visa receber o crédito tributário relativo ao IPTU, inclusive, tá, ele pode usar de artifícios de ferramentas perfeitamente legais, todas elas descritas em lei, de bloqueio de valores em conta, penhora do bem, posteriormente o imóvel ser levado a leilão, tá? Então, é uma obrigação que o contribuinte deve sim
cumprir. Ele tem que pagar o IPTUzinho dele. Ele pode questionar o valor se estiver alto. E muitas vezes pode ter razão. Não tendo razão, tem que pagar. Então, digamos que a pessoa está contestando ali sobre esse valor, que é o parcelamento. Como é que funciona esse parcelamento, então, da dívida do IPTU? O parcelamento, chegou lá o boleto, né? R$ 1.000 por ano. Os municípios, eles adotam uma estratégia de dar um desconto se você pagar até a data X, tá? Porque o município também precisa de dinheiro. Então, ele te dá um desconto para você pagar até 30 de março. Então, você pagou até 30 de março, ok. Você tem a opção também de pagar parcelado, tá? Você pode parcelar esse pagamento durante o ano. É um plano de pagamento suave, são 8, 9, 10 vezes. Então, o parcelamento já existe, tanto o parcelamento quanto o desconto em lei, tá? De cada município. Cada município funciona de uma forma. Então, você tem que ficar atento às regras do seu município. E não tendo sido pago, tendo sido executado, tendo uma ação judicial para cobrança desse IPTU, você pode ainda, se houver a previsão legal, aderir ao refis. Tá? O que é o refis? Você encontra condições mais favoráveis de renegociação, onde você pode obter a exclusão de multas e juros. Normalmente você paga só a atualização monetária, ou você pode obter o parcelamento também, na quantidade de parcelas descritas pela lei que criou o refis. Tá? Então é possível o parcelamento tanto quando no vencimento, na exigibilidade do crédito tributário, do IPTU, quanto também num eventual refis, caso haja previsão legal. Ô Abraham, agora em relação a contestar esse valor do IPTU, como é feito? É judicialmente? O que a pessoa precisa fazer? Primeiro, precisa entender o que vai contestar. Ela tem que saber o que vai contestar, o que ela vai impugnar. Porque o IPTU, a maioria deles são lançados corretamente, mas existem alguns que têm equívoco. Então, ela tem que saber aonde está o equívoco, impugnar e pedir para que a autoridade tributária faça correção daquele lançamento equivocado. Não sendo deferido o pedido dele sendo negado, alguns municípios têm uma instância superior para recorrer, e sendo negado novamente, ele pode ir ao judiciário. Ele pode também ir ao judiciário sem que ele tenha entrado administrativamente com a impugnação ou com o recálculo, tá? São instâncias que não se confundem e não exclui a possibilidade de ingressar no judiciário. Isso também está na Constituição Federal. Então o Estado não pode, o judiciário não pode deixar de receber uma ação porque o IPTU está sendo impugnado. E uma coisa interessante é que suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, do IPTU, quando você faz a impugnação administrativa ou quando você discute ele judicialmente. O Estado deixa de ter o poder de te cobrar aquele valor que está sendo discutido. Agora, em relação à isenção, quem tem direito a ela, Abraham? Normalmente são entidades beneficentes, tá? Que podem ter pessoas de baixa renda. E aí cada município, no seu Código Tributário Municipal, ou até em leis específicas que dão isenções a determinadas pessoas, cada município vai ter a sua própria vai tratar isso de uma forma diferente, não existe uma uniformidade, porque a competência tributária para legislar sobre IPTU é exclusiva do município. Então, cada município vai criar suas leis de acordo com as suas peculiaridades, com as suas necessidades. Mais alguma consideração, Abraham? Eu acho que eu falei tudo. Não sei, temos alguma pergunta lá do pessoal? Não, ainda não. O pessoal está bem participativo, inclusive sempre que a gente tem, né, Barbosa? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para a gente gosta de estar respondendo sempre aqui para vocês.
Inclusive, olha, eu quero mandar um abraço a você que está sempre nos assistindo, que fica aqui participando. Inclusive, é válido também para dia de segunda-feira, terça, quinta, sexta também a sua participação. Qualquer dúvida que tiver, a gente adora responder. Olha, o Alan, ele está sempre presente aqui. Um abraço para ele. Grande Alan, um beijo. O Alan deixou aqui a mensagem. Bom dia e um excelente programa. Bom dia, Pérola. Bom dia, doutor Abra. Um excelente programa a todos, aguardando mais informações. Então, mais alguma consideração, Abra? Não, sobre o IPTU é isso. Se você acha que o seu IPTU está com valor exagerado, muitas vezes está, tá? Mas muitas vezes não também. Caso você tenha alguma dúvida, queira tratar de algum assunto seu, específico, pode entrar em contato com a gente. Esse é o nosso Instagram, que está aí na sua telinha, aqui embaixo. Tem o nosso telefone também, tá? Que ele vai botar já aí. É só entrar em contato com a gente pode tirar suas dúvidas, ou você pode mandar também aqui para o chat e eles podem me passar depois, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Agradeço muito a sua audiência, você que sempre nos prestigia. Um resto de semana maravilhoso para você e até a próxima. Doutor, e semana que vem a gente tem o que já aí? O pessoal já mandar suas perguntas, já ficar esperando e antenado. Semana que vem eu estou planejando uma participação especial. Olha! O Dr. Rogério Cury vai nos ajudar aqui a fazer desse programa melhor ainda. Ele está lá no Rio de Janeiro, a gente que trabalha junto, ele trabalha lá no nosso escritório do Rio de Janeiro. Ele vai participar e o tema vai ser bom, direito do trabalho. Tá? Ainda não resolvemos o tema, ainda não decidimos qual vai ser especificamente, mas vai ser muito bom. Quarta que vem, não deixe de assistir. Então já fica o convite para na próxima quarta-feira você estar aqui ligadinho a partir das 10 horas. E claro, tendo a sua pergunta, suas dúvidas, manda aqui pra gente, porque o doutor Abram Feldman vai tirar então todas as suas dúvidas. Quero agradecer aqui então, tiramos aí as dúvidas sobre IPTU. E claro, se você ainda ficou com aquela duvidazinha, pode voltar, pode assistir e com certeza deve instalar então o nosso aplicativo. Por lá você consegue acessar aqui todo o nosso quadro e tirar as suas dúvidas, né, doutor? Com então certeza. agradece. Fica o convite para você na próxima quarta-feira assistir a gente. Valeu, Pérola. Um beijo. Tchau para vocês.